já levantei a mão para ela, eu nunca falei mais alto com ela. A pena de Alexandre foi de 31 anos de prisão. A Diana, 26 anos. Março de 2008. O Brasil inteiro se comoveu com as lágrimas de uma mãe que perdeu a filha de 5 anos, assassinada pelo pai e pela madrasta. Assim como a polícia, você acredita que eles são, sim, os suspeitos disso tudo? Sim. A menina Isabela foi arremessada pela janela do 6º andar de um edifício na zona norte de São Paulo. A crueldade foi tão grande que até hoje é difícil descrever os detalhes desse crime. O pai e a madrasta de Isabela foram condenados por homicídio doloso qualificado. O pai recebeu a pena de 31 anos de cadeia. A madrasta, de 26 anos e 8 meses. Qual foi a sua reação à nova decretação de prisão do casal? Eu acho que a justiça está começando a ser feita. 9 anos depois, a defesa da madrasta, Ana Carolina Jatobá, pediu à justiça a progressão do regime fechado para o semiaberto. E o advogado de defesa entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para tentar anular o julgamento. O Arquivo N vai lembrar esse crime bárbaro que desafia a nossa compreensão: o assassinato de Isabela Nardoni. Como é que é conviver com a ideia de que o pai é um dos suspeitos pela morte da própria filha? É difícil. É muito difícil saber que uma pessoa tem a capacidade de chegar nesse nível. É uma história bastante complexa, bastante triste, emocionante. Me emociona muito conversar sobre o caso. A Isabela pagou com a própria vida. Os inimigos dela estavam dentro de casa. Isso é muito trágico. Isabela Nardoni tinha 5 anos de idade e passava o fim de semana na casa do pai, o consultor jurídico Alexandre Nardoni. Ele mora com a mulher e os 2 filhos do 2º casamento, neste prédio de classe média na zona norte de São Paulo. Eu penso nesse caso quase que, não digo diariamente, mas com uma certa frequência eu penso no caso Nardoni, no caso Isabela Nardoni. Ela não sofreu uma queda acidental. Alguém rompeu a tela protetora da janela e jogou essa criança. O corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal. De acordo com os médicos, a criança apresentava ferimentos. Entre os principais ferimentos encontrados no corpo de Isabela estão marcas na nuca, um sinal de que pode ter havido tentativa de estrangulamento. Como as agressões começaram? Há exatamente uma semana, Isabela saía daqui em direção ao apartamento do pai em São Paulo. Com base no boletim de ocorrência e no depoimento de testemunhas, nós vamos agora contar como foram alguns dos últimos momentos da vida dessa criança. 6h33, Isabela, o pai Alexandre Nardoni, a madrasta Ana Carolina Jatobá e os 2 filhos pequenos do casal passam pela lanchonete deste supermercado em Guarulhos, na Grande São Paulo. É o primeiro registro exato daquele dia. Eles foram no supermercado, fizeram uma compra com as crianças, não levaram a compra para casa, o cartão não passou, deu algum problema. Aí estavam nervosos. Na época do crime, o Instituto de Criminalística fez um vídeo mostrando passo a passo as conclusões da polícia e do Ministério Público. Para a acusação, Isabela foi agredida dentro do carro assim, na testa com um anel ou uma chave. Segundo as investigações, depois, no apartamento do casal, Alexandre jogou a filha no chão com força e Ana Jatobá apertou o pescoço da menina, provocando asfixia. Ela fala que não estrangulou a menina, que a menina foi colocada, que ele colocou a menina no chão acreditando que a menina estivesse morta, enquanto ela ligava para o sogro. De acordo com a funcionária do sistema carcerário, Ana Jatobá disse que bateu com violência na enteada dentro do carro da família. Falou que ela bateu na menina porque a menina não parava de encher o saco.
Nunca encostei um dedo nela. Eu sou mãe. Você acha que eu não quero que os filhos dos outros vou querer para meus filhos? Isso não tem cabimento que estão falando. Não existe. Na sequência, ainda de acordo com a acusação, Alexandre Nardoni jogou a filha, desmaiada, mas ainda com vida, pela janela do apartamento no 6º andar. O plano era simular um acidente. Você mantém aquela versão que você deu até hoje? Sim. Alguém entrou e matou sua filha? Com certeza. Sim. Então, eu acho... a minha filha, eu nunca levantei a mão para ela, eu nunca falei mesmo mais alto com ela. Não encostou um dedo nela e eu também nunca. Por quê? Porque não tinha... porque não tem motivo, ela era uma criança educada, sempre tratou todos bem. Essa história ela foi chamando muito a atenção pelos detalhes e também pelo desespero que os pais, que é o Alexandre Nardoni e a madrasta Ana Carolina Jatobá, demonstravam diante do avanço da investigação, eles negando, desesperados, dizendo que alguém teria entrado no apartamento. Segundo o pai, ao entrar em casa com Ana Carolina e as outras crianças, a luz do quarto de Isabela estava acesa. Em seguida, o casal nota a rede de proteção da janela cortada no quarto dos meninos. Encontra vestígios de sangue sobre o lençol. Da janela, vê o corpo de Isabela no jardim do prédio. Em todos os depoimentos, tanto a Jatobá quanto o Alexandre, na história deles, o Alexandre coloca a Isabela na cama, cobre a Isabela e desce outra vez. Só que nas fotografias do local de crime, a cama está feita, sem uso. Então, ou ela nunca foi colocada na cama, e é o que a gente conclui, porque nem brincando a gente consegue concluir que o assassino atirou essa menina pela janela e arrumou a cama. De acordo com a investigação, Isabela foi assassinada entre 11h30 e 11h50 da noite. A mãe biológica é chamada. Ana Carolina Oliveira estava na casa de uma amiga a apenas 2,6 km do prédio de Alexandre Nardoni. Chega em 5 minutos ao local. E eu estava muito próxima da casa deles ali e eu acabei chegando muito rápido a tempo de conseguir acompanhar tudo. Eu acompanhei minha filha até o hospital. 11h52, o Corpo de Bombeiros recebe uma ligação. Uma pessoa que se identifica como João avisa sobre a queda. Policiais do 5º Batalhão também são chamados. O quartel fica a 1,8 km do prédio de Alexandre Nardoni. A minha viatura não gastou mais do que 1 minuto para chegar lá no local. Os policiais encontram Isabela ainda viva. Deitada de bruços na grama. Ela respirava com dificuldade e mexia bem pouco os olhos. Ela aparentava estar entrando em choque, eu já tenho entrado em choque. Ela tinha um ferimento na região da testa que sangrava. Tinha mais algum ferimento no pulso, mas ela estava vestida, então ninguém mexeu ali para verificar que tipo de ferimento ela tinha. 00:04, os bombeiros chegam ao prédio. Isabela sofre uma parada cardíaca. Os bombeiros tentam reanimá-la e levam a menina para a Santa Casa de Misericórdia, a 9 km de distância. Mas ela faleceu no trajeto. A morte de Isabela foi provocada por asfixia ou pelo impacto da queda. Se a menina foi deixada pelo pai no quarto dela, porque teria sido jogada do quarto dos irmãos. O pai disse que deixou a porta trancada. Alguém entrou no apartamento? Quem e como? Aquele foi o começo. E esse começo foi se transformando numa novela policial real. Assim, com muitos detalhes que iam chamando a atenção. E toda a imprensa cobria. A primeira pessoa que teve a atenção despertada foi o porteiro. O porteiro ele estava na guarita, ele ouviu um barulho. Parecia um barulho seco de uma porta sendo batida. Aí no momento que ele olhou para fora da guarita, ele viu a menina caída na grama. Imediatamente eu interfonei para um morador que eu, no primeiro andar. Depois de sair, o pai apareceu gritando, dizendo que tinha invadido o apartamento dele. Vizinhos contam que o pai de Isabela estava transtornado. Ele estava agachado, passava a mão na criança, tentava falar com ela. Logo depois da queda de Isabela, o pai e a madrasta não ligaram para o resgate.
a família é que foi avisada. Desde quando eles saíram de casa, nós temos uma norma que é assim: quando você tem algum problema, um liga para o outro primeiro. Então, ocorreu um fato grave, a primeira preocupação foi avisar, e avisar no sentido de pedir ajuda para correr e para ajudar. São 3 telefonemas dados quase que imediatamente ao momento em que a Isabela é jogada de lá do 6º andar. Quer dizer, a Ana fala com o seu Antônio Nardoni, o Alexandre fala com o pai dele, com o Antônio Nardoni, e depois ela liga para o próprio pai dela. O Copom recebe a ligação do vizinho, que ouviu o barulho, que viu a menina, 23h49:59. Gente, nós estamos falando que é 23h50. E a hora da ligação do telefone fixo da ré para o pai é 30 segundos depois. Não é tempo suficiente nem para chegar na porta do elevador. Então você tem uma sobreposição de momentos. Horas antes do crime, vizinhos ouviram uma violenta discussão entre Alexandre e Ana Carolina. É o que diz a promotoria, indicando uma possibilidade de motivação para o crime. Então, o pai de Alexandre não contesta. Nada, não houve briga, eu tenho absoluta certeza que se alguém está dizendo que ouviu briga, deve ter ouvido em algum dos prédios em volta e pode ter tido a impressão que fosse lá, mas com absoluta certeza não teve nada disso. Brigas, todo casal tem. A gente tinha briga. Mas não do jeito que estão vinculando na mídia. Brigas nossas, normais, como qualquer um outro casal. Tanto é que nesse apartamento novo nós não tínhamos briga, nunca tínhamos brigado nesse apartamento. Nem discutido em momento algum. Não discutimos em momento algum nesse apartamento. Então a gente vivia em harmonia mesmo nesse apartamento, era total harmonia. O histórico violento do casal já era velho conhecido durante o processo, mesmo porque a Jatobá tinha feito BOs contra o próprio pai dela. Tinha essa questão. Tinha a questão dela com o Alexandre. No seu depoimento, você conta que o Alexandre teria ficado transtornado algumas vezes e agido com violência. E pelo menos numa dessas vezes, ele teria ameaçado a sua mãe de morte. É isso mesmo? Como é que aconteceu isso? Nós nos separamos, a nossa filha tinha 11 meses. E quando isso aconteceu, nós já estávamos separados há algum tempo. E eu precisava trabalhar e como os meus pais têm comércio, ficava difícil de conciliar. E aí eu coloquei ela na escola e ele não aceitou. Porque ele achava que essa ideia da escola era da minha mãe. Ele ia matá-la, porque a ideia foi dela. Ficou claro ali, como mesmo sem eles terem confessado, não é um crime premeditado, tá claro isso, mas sim um crime onde uma situação se descontrola, uma situação entre o casal se descontrola e a Isabela é atingida. Qual era a sua relação com o pai da Isabela? Muito pequena. Você não conversava muito com ele? Muito não conversava. Nada? Nada. E aí, com quem que você tratava e lidava, então, nos assuntos sobre Isabela? Com o pai dele. Escola, tudo, todas as dúvidas, tudo era com o pai? Você ligava para o pai para falar com ele? Eu procurava não ligar muito. Eu resolvia tudo que eu podia resolver. Ele não tinha esse vínculo que a gente imagina de um pai com um filho. Não estou discutindo se ele amava ou não a Isabela. Mas eu discuto, ele não sabia o nome da professora, ele não sabia o nome do pediatra, o nome dos amiguinhos. Uma pessoa realmente que não tem um vínculo que a gente imagina quando fala de pai e filha. Câmeras e holofotes nunca combinaram com a vida do pai de Isabela, um estudante de comportamento pacato. Na realidade, ele não era muito falante, não. Ele era mais quieto mesmo. Ele ouvia mais e falava menos. Na universidade, poucos grandes amigos. A gente estava aqui para estudar, tinha uma amizade, tinha uma afinidade, mas o relacionamento dentro da faculdade era um e fora outro. Foi dono de uma loja de roupa de surfista e de uma oficina de motocicletas, uma paixão de juventude. Alexandre e Ana tiveram a filha, mas não chegaram a morar juntos. Quando Isabela nasceu, eles já estavam separados. Ana Carolina Jatobá e Alexandre se conheceram na faculdade onde estudaram Direito. Ambos com o mesmo objetivo,
seguir a carreira na Polícia Federal. E como é que era a sua relação com a Ana Carolina Jatobá? Nós tínhamos pouca relação. Nós nos falávamos pouco em relação à Isabela quando era algum recado que não podia ser por ela. E quando eu ligava, porque eu tinha o número somente do celular dela, quando eu ligava, ela já via que era o meu número, então ela já chamava a Isabela e já passava o telefone. Então já era a minha filha quem atendia o telefone. O importante das pessoas conhecerem da gente era o seguinte, como nós éramos. Como nós somos verdadeiramente, né? Verdadeiramente dentro da gente. Como é nossa família, a maneira do qual nós somos unidos. O que mais me deixa assim é que ela sempre me chamava assim, pai. Como que eu posso falar? Ela sempre me chamava de pai, papai. Então, ela falava assim, papai, vamos andar de motinha, que é as motinhas elétricas que tinha no apartamento, né? E de piscina, que ela amava, ela sempre queria estar na piscina, ela ou ir pra praia. Água. Ela amava água, que até chamava ela de até no golfinho. Sábado, ela entrou na piscina, andou de moto. Então, assim, nós passamos, assim, muitos momentos com ela, assim, que marcantes, entendeu? Que eu não consigo acreditar que fizeram isso com ela. Da morte de Isabela até a prisão do pai e da madrasta, foram 40 dias de tortura psicológica. Do sofá da sala, assistimos passo a passo a revelação de segredos que estavam seguros entre 4 paredes. Começou hoje em São Paulo o julgamento de um caso que comoveu os brasileiros há quase 2 anos. A morte da menina Isabela Nardoni, de 5 anos. Os jurados foram sorteados. 4 mulheres e 3 homens vão decidir se o pai da criança, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Jatobá, são responsáveis pelo que aconteceu na noite do dia 29 de março de 2008. Quem vai defender o pai e a madrasta da menina Isabela é o advogado Roberto Podval. Aos 44 anos, com 22 de carreira, ele participou de 15 júris, ganhou 13, perdeu 2. A acusação cabe ao promotor Francisco Sembranelli. Ele tem 49 anos e 22 de carreira. Já atuou em 1.077 julgamentos, ganhou mais de 1.000. O processo ele tem, como disse, um acervo probatório bastante grande. Nós temos várias testemunhas cujos depoimentos nos permitiram visualizar o histórico de vida daquele casal e toda a história envolvendo a vítima, as pessoas que com ela conviviam. O grande problema é saber se é possível as pessoas julgarem de uma forma honesta, né? Se as pessoas vão ter ouvidos para a defesa. Presos desde 2008, Alexandre Nardoni e Ana Carolina vão chegar ao Fórum de Santana em 2 comboios. Permanecerão isolados e em celas separadas até o fim do julgamento. O que mais me deixou chocada no primeiro dia foi o fato da mãe da Isabela estar impedida de assistir o júri. Porque eu acho que não existe nada bom para a mãe de uma vítima, né? Não tem nada que vá aliviar ou melhorar. Mas, de certa forma, assistir a justiça sendo feita pode ajudar muito emocionalmente aquela mãe a superar, a conviver com a tragédia que aconteceu. Naquele momento eu queria um abraço da minha família, eu queria estar com a minha família, as pessoas que me ajudaram, eu queria estar próxima deles, era o que eu precisava. A
A avó materna de Isabela chorou muito quando a delegada disse como encontrou a menina na noite do crime. Era uma criança dormindo, parecia um anjo deitado. Amanhã será o dia em que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá vão depor e dar a versão deles sobre a morte da menina Isabela. 8 da manhã, Alexandre Nardoni e Ana Jatobá estão a caminho do 4º dia de julgamento, o dia do interrogatório. O primeiro a questioná-lo foi o juiz Maurício Fossen, que pediu um relato sobre o dia do crime. Alexandre falou bastante, pediu ao juiz para mudar a cadeira de posição e falou de frente para os jurados. Manteve a história que já havia contado à polícia, mas desta vez disse não se lembrar de ter dito que uma terceira pessoa esteve no apartamento. Um discurso super racional, um óculos que nunca tinha aparecido em cena, nunca tinha visto esse moço de óculos. A gente ironiza pelo seguinte, quem usa óculos sabe que é um desastre chorar de óculos. E aí, não só não foi um desastre o Alexandre chorar de óculos, como a gente não conseguia ver uma lágrima manchando essa lente. Entendeu? Era um discurso que não soava natural, espontâneo, soava uma coisa, pensei bem no que eu vou dizer. Visivelmente cansados, os jurados fizeram muitas anotações durante o depoimento de Alexandre Nardoni. Para a acusação, Alexandre Nardoni está mentindo. Alexandre Nardoni falou durante 4 horas e o depoimento de Ana Carolina Jatobá começou na sequência, às 4h30 da tarde. E já na primeira pergunta, questionada se ela sabia do que estava sendo acusada, ela começou a chorar. Ela é bastante nervosa, assim, ela fala bastante. E ela é no limite do controle. O casal entrou condenado, mas muito culpa do próprio casal. Por quê? Porque o casal, eu assisti o júri, fiquei lá todos os dias. E o casal teve o direito de se explicar para o juiz. O casal foi interrogado na frente dos jurados, dos 7 jurados, de todas as pessoas que estavam ali. E eles não tinham uma expressão que eu ouvi de um psiquiatra, a garra dos inocentes. Os réus foram então submetidos a julgamento perante esse egresso segundo Tribunal do Júri da Capital, desse Fórum Regional de Santana, após 5 dias de trabalhos, reconhecendo que os acusados praticaram em concurso um crime de homicídio contra a vítima Isabela Oliveira Nardoni, o que resulta em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o Correio Alexandre e 26 anos e 8 meses de reclusão para a Correia Ana Jatobá. O promotor Sembranelli disse que acredita que tudo isso aconteceu por ciúmes. Você acredita nisso? Você acha que é possível isso mesmo? Acho que seja possível, sim. Ciúmes com relação a você, ciúmes com relação a Isabela? De uma forma ou de outra, a imagem dela era a minha imagem. Simbolizava.